E hoje a pergunta que eu faço para você é: qual o seu fruto? Que tipo de fruto você está dando? Está dando fruto mesmo? Ou só tem a aparência de uma árvore boa e frutífera? É isso que nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 ao 14, depois o 20 ao 25. Ok? Vamos lá, acompanhe aí na sua Bíblia, tome a sua Bíblia e vamos ler juntos aí Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 ao 14. E diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso agora, o 20 ao 25, e diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste, se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olhando aqui para esse texto, queridos amigos, a gente vai pensar algumas coisas sobre esse texto. Jesus, ele fez um milagre, ele fez os seus milagres para ensinar os discípulos. Assim como também ele amaldiçoou essa figueira para trazer um conceito ali muito importante aos seus discípulos. Jesus ali, ele bem mais do que qualquer outro, ele sabia que não era o tempo de figueira, no tempo da figueira dar frutos, melhor dizendo. Mas quando ele foi até essa árvore, a gente pergunta assim: será que ele não foi duro demais com essa árvore? Eu sempre pensei nisso, sempre me questionei sobre essa condição quando ele disse, ele amaldiçoou essa figueira. Mas ali havia uma característica. Pelo fato daquela figueira ter as folhas, poderia significar que teria frutos. Isso quer dizer que os frutos, eles precediam as folhas. Na figueira, o que eu aprendi foi isso. Primeiro é o fruto, depois as folhas. Então, se tem as folhas, o fruto está lá. E na nossa vida cristã, muitas vezes nós nos tornamos ao contrário disso. Pensamos que é só dar as folhas, ter essa folhagem da vida cristã, mas e os frutos? Será que ser cristão é apenas ter uma carteirinha de membro de uma igreja? Ser relacionado ao hall de membros de alguma igreja? Ir ao domingo, só aos domingos à igreja? Não. Nós evangélicos, até tradicionalmente, nós já temos o hábito, o costume, o padrão de ir pelo menos 2 dias da semana à nossa igreja. Mas será que isso é o que nos torna cristãos autênticos, nos faz demonstrar aí os frutos de uma vida cristã bem definida? Mas eu queria levar aqui com vocês algumas coisas que a gente pode pensar sobre esse texto. Enganam-se todos os que pensam que basta produzir essa folhagem do cristianismo, sem, contudo, mostrar o fruto. Nós fomos acostumados, talvez pela nossa fé cristã, especialmente instaurada aqui no Brasil, que talvez como os fariseus, só o fato de levantarmos as mãos, cantarmos músicas de crente, cantarmos músicas sacras, cantarmos músicas gospel, isso tudo já nos traz um cristão. Não. Ser cristão não é só isso. Ser cristão, aqui, segundo o que a palavra nos diz, nos tornando de figueira estéril a uma figueira que dá fruto, nos transformando de pessoas que nada eram para pessoas que serão,
nós precisamos aqui, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou nos versos 22 e 23. E Jesus, respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aqui, o Senhor Jesus nos ensina para ter fé em Deus. Aquilo que nos faz produzir fruto é exatamente a dependência que nós temos de Deus, a dependência que nós precisamos ter em Deus sobre a nossa fé. A fé, ela vai nos fazer enxergar aquilo que o Senhor enxerga. É saber que nós vamos dar um passo, subir uma escada, e quem se encarregará de colocar os degraus será o próprio Deus. A fé é essa condição que nos move de fazer enxergar, como eu disse, com o coração de Deus. Enxergar algo além daquilo que a gente normalmente enxerga. É uma oportunidade de nos tornar mais parecidos com o Senhor, porque o próprio Senhor nos ensina que o seu justo, ele viverá pela fé. E ter essa fé em Deus é a maneira com a qual nós agradamos o Senhor. Lá em Hebreus 11:6 nos ensina isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando agradamos a Deus, aí nós somos fortalecidos para todas as batalhas. Por isso que a fé é esse requisito essencial para que a gente vença o dia a dia. Saia dessa condição de esterilidade, de não produzir nada, de não gerar nada. A Bíblia nos fala que Deus ele faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. É essa transformação, mas isso só é possível através de uma dependência de Deus, do Criador. Quando nós pensamos nesse texto, nós vamos pensar que a fé, que será aquela seiva dentro de nós para que possamos produzir frutos. Porque senão, tudo aquilo que fizermos será racional demais. Talvez você pode olhar para o seu diploma pendurado na parede ali do seu quarto, da sua sala, do seu escritório, do seu consultório, não sei, e você falar assim, olha, eu consegui. Isso aí te torna estéril em muitas coisas. Mas na hora que você olha para aquele diploma e você pensa assim, foi Deus quem me deu. E pelo dom que Ele me capacitou, pela capacitação que Ele me deu, pela habilidade que Ele me deu, por essa habilitação, eu posso exercer o chamado e o ministério dele. Exercer o ministério não é só para nós, os pastores, nós que vivemos em tempo integral para a obra, exercendo o sacerdócio. Não, ter a fé em Deus é saber que você no consultório, você que nos assiste no hospital, você que está aí dentro de uma cela, você pode ser um ministro de Deus onde você está, levando e compartilhando desse fruto, mas do fruto de uma transformação, não de um estereótipo. Aqui, o meu rosto, ele está maquiado. Eu tenho algumas marcas. A marca, talvez, do formato da barba, de algumas espinhas. Mas, com a maquiagem, a gente consegue corrigir alguma coisa. Isso, para muita gente, é bom, essa maquiagem. Mas a maquiagem, ela é um fator impeditivo da fé na nossa alma. Queremos maquiar as dores, as dificuldades da nossa alma, porque não queremos apresentar a fé em Deus, mas queremos fazer do nosso próprio jeito. Então essas imperfeições a gente trata de esconder debaixo do tapete. E aí nós justificamos no outro. Aí é fácil colocar essa folhagem de figueira frutífera. Por isso, nós precisamos nos envolver com uma vida poderosa de oração. Mas sem o misticismo de oração forte, olha, faça essa oração por mim. Não, você pode exercer esse poder, o poder de Deus na sua vida, comprometido com essa oração, uma vida de oração. Por isso que Jesus aqui no verso 24 ele diz, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Então você vai ter aquilo que você pede ao Senhor através dessa vida comprometida de oração. Mas é essa oração que você apresenta as suas imperfeições a Deus, você apresenta as suas dificuldades. Isso é viver uma oração poderosa.
Não é só aquela oração que a gente vai lá e vai curar um enfermo. Essa também. Isso também é um fruto. Mas esse fruto, ele tem que ser gerado de dentro para fora, fruto de uma comunhão irrestrita com Deus, de uma ligação de uma sintonia fina com o Senhor. Então, querido e querida que me assiste nessa hora, olha, pense que a sua vida, ela tem que estar pautada nisso. Mas uma coisa que eu quero entrar aqui, que o Senhor Jesus nos estabeleceu, foi exatamente sobre o perdão. Uma das coisas que a gente precisa frutificar é uma vida perdoadora, uma vida de perdão liberado. Constantemente nós reagimos diante das ações que nós sofremos. Então, nós gastamos mais tempo reagindo do que agindo. E o perdão é uma ação é uma ação primária. Nunca vai ser uma ação secundária que depende de outra coisa. Ela tem que depender necessariamente de nós mesmos. Por isso, tem essa vida de perdão. Perdoar como Jesus nos perdoou. Anote o texto de Colossenses 2 e 13. E 3:13 também para você meditar aí durante o seu dia. Ele nos perdoou. A gente tinha um tantão de falha e Ele nos perdoou. Por que a gente não pode perdoar o nosso irmão? Que fruto maravilhoso esse de uma boa relação com aquele que nos feriu a face. Nós escolhemos então dar a outra face e nós precisamos fazer isso. Não é um sentimento. Viver esse fruto é algo natural. Você nunca vai ver uma árvore, uma figueira, fazendo força para dar o fruto. Não vai ver isso. É natural, tem o seu tempo. Assim como você, nesse tempo da ofensa, nesse tempo onde pisaram no seu calo, você vai então, naturalmente, dar esse fruto do perdão. Você vai saber que é uma recíproca, é uma semeadura também. Você dá o fruto, ele tem uma semente caindo em terra, ali ele germina e dá outro. Então você perdoa, porque você será perdoado também. Essa é a orientação de Deus para a gente em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Perdoar e ser perdoado. Isso é viver livre, sem qualquer tipo de condenação, barreira, cadeia. Isso é fazer com que a gente ande em qualquer lugar, especialmente dentro da nossa casa, ali bem feliz. E isso é um dos problemas que nós temos visto em termos de esterilidade muito grande nas famílias hoje. Irmãos que não se dão com irmãos por causa de interesses próprios. E para finalizar, nós precisamos ser radicais com essa questão do perdão. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse uma frase assim sobre essa condição de dar frutos. E ele diz assim: a profissão de fé sem a graça de vida é a pompa funerária de uma alma morta. Não adianta a gente ter um funerário pomposo para uma alma que está morta. Nós temos que viver a festividade de uma alma viva, de uma alma frutífera, de uma alma que alcança, de uma alma que atrai as pessoas. Então, conquiste, seja uma videira frutífera na sua casa. A Bíblia já fala isso para as mulheres, lá no Salmo 127. Mas também eu quero dizer para você, homem, criança que nos assiste agora, seja alguém frutífero, mas essa seiva, ela vem de dentro para fora e assim você será abençoado. Amém, Carol? Amém. Que delícia. A grande liberdade do cristão, né, Serginho, é a gente poder perdoar. Essa é realmente a grande... Perdão é fácil de falar, não é fácil de viver. Mas é uma escolha difícil, Carol, mas ela pode ser natural. Isso. Desde que a concebamos dentro da nossa mente já, para tornar. Porque se eu já me armo, eu tenho ali uma folhagem, mas eu não vou dar esse fruto. Isso é mal. Nós corremos o risco de sermos amaldiçoados. Então vamos orar. Deus nos traz conhecimento para que a gente não venha perecer. E venhamos agir conforme a palavra do Senhor, o conhecimento, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero fazer uma oração para você
está precisando de perdoar, está precisando de liberar, e o perdão é dado por quem sofreu a consequência. Perdão é dado por aquele que foi injustiçado, é verdade. Perdão é dado por aquela vítima, Mas aí está a grande liberdade em podermos ser livres para poder perdoar. Somente nos tornamos verdadeiramente livres quando podemos amar e perdoar. São escolhas e queremos escolher fazer a coisa certa. Vamos orar. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo que não podemos nada, nem mesmo perdoar, se não for o Senhor para agir na nossa vida. Temos a atitude de escolher, mas quem faz com que aquele perdão aconteça no nosso coração é o Senhor, que vem com o teu bálsamo e vem trabalhando no nosso interior. Deus, reconhecemos aqui nessa manhã que dependemos sim do Senhor e precisamos sim do Senhor. Nos ajude, Pai, a perdoar. Nos ajude a enxergar aquele que nos ofendeu de uma maneira diferente. Tire esses óculos embaçados da nossa visão. Porque às vezes o nosso óculos, o nosso olhar para aquilo já não tem mais esperança, já não vê mais solução. Mas é aí que o Senhor age, é aí que o Senhor entra, é aí que o Senhor move. E você agora, querido, que tem alguém para liberar perdão, ora comigo dizendo: Senhor Deus, nesta hora eu libero o perdão. Fala o nome dessa pessoa aí. Às vezes é um tio que te abusou, foi um vizinho, sua mãe deixou você ali, você foi abusado, uma traição de um amigo. Tem pessoas falando de você, tem pessoas julgando você, pessoas próximas. Mas nós escolhemos nessa manhã perdoar para que a gente venha dar muitos frutos, para que a gente não venha perecer, não venha morrer. E Deus, eu oro por cada pessoa que liberou esse perdão, liberou essa palavra no mundo espiritual, autorizando o Senhor a tratar dessa área, autorizando o Senhor a mover nessa causa. E quando nós liberamos o perdão, é como se nós saíssemos da frente, Senhor, para que o Senhor entre e trate com quem tem que tratar. Quando não liberamos o perdão, é como se estivéssemos à frente, impedindo o Senhor mover onde o Senhor tem que mover. Deus, obrigada pela oportunidade de saber que podemos perdoar, que não estamos presos a esse jugo. Obrigada porque o Senhor traz isso. Somente o Senhor pode trazer essa liberdade no nosso coração. Essa paz que não é a ausência de confusão, a ausência de tumulto, a ausência de guerra, mas é uma paz que excede o entendimento que mesmo em meio ao tumulto e à confusão, o Senhor está movendo. Em nome de Jesus. Amém. Ai, que delícia! E agora... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.